Quero desejar um dia abençoado a cada um. Estamos aí, iniciando a terça-feira. Quero deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O capítulo é o capítulo de número 12 e o versículo é o número 46. Mateus 12, versículo 46. Deus seja louvado. Pai querido, seja feita a tua vontade. Espírito Santo de Deus, és mais que bem-vindo. A palavra nos diz: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia, glórias ao Senhor. Então aqui é uma palavra forte, meus irmãos, forte. Por quê? Porque aqui o Senhor Jesus nos ensina que o reino, que Deus, que o próprio Jesus, ele tem que estar em prioridade. Essa é a primeira lição que nós vemos aqui. A segunda lição, que é aquele que talvez geneticamente não tenha um laço, se ele anda na direção de Deus, se ele faz a vontade de Deus, ele se torna a família do Senhor. Tanto é que através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, agora nós nos tornamos filhos. A palavra diz que nós somos chamados de filhos pelo dom de Deus, não por méritos, não por algo que façamos ou deixamos de fazer, mas isto é um dom que vem do Senhor. É o amor de Deus, é o amor de Jesus, é o que o sacrifício na cruz proporcionou. E nós vemos em outra passagem onde o Senhor nos fala de prioridade também, onde ele vai falar: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que o Senhor nos ensina aqui é que ele tem que dar em prioridade. É uma palavra difícil, é uma palavra forte quando ele fala que quando eles vão falar a Jesus: ó, sua mãe, seus irmãos estão aí, ele vai falar: minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade. De maneira alguma ele rejeitou, de maneira alguma ele quis ser rude, mas ele deixou claro a prioridade de Deus, a prioridade de nós como filhos de Deus. Porque se a gente parar para pensar, né, o Senhor Jesus, ele morreu por pessoas que, primeiro, não mereciam, segundo, não faziam parte do laço íntimo dele. Então, assim, se nós declaramos amor ao Senhor, ou se nós realmente queremos ter uma intimidade, um relacionamento, nós temos que colocar o Senhor como prioridade. Há um tempo o Senhor ama a família, e há um tempo, há tempo e há maneira que ele vai nos permitir conciliar, mas ele tem que estar em prioridade, ele tem que estar acima. A palavra dele aqui é clara. Mateus capítulo 12, 46, você pode ler aí. Qualquer Bíblia que você lê, seja ela católica, seja Bíblia, enfim,
Ela vai estar escrito, talvez com palavras diferentes por causa da tradução, mas ela vai estar escrito. O princípio vai ser este. Eu vou ler de novo. E que nós, nesse fim de ano, irmãos, venhamos colocar o Senhor como prioridade. Prioridade. E aqui eu falo, né, como líderes ou como aqueles que têm chamado ministério. As nossas orações, muitas vezes, elas consistem, Senhor, que a Tua glória, a Tua mão venha sobre nós, Senhor, que este ano agora, Senhor, abençoe a igreja, Pai, que almas venham para o Senhor, usa-nos com poder, com autoridade, Senhor, assim como a igreja primitiva, meu Pai, assim como os primeiros pioneiros na fé, homens e mulheres usados, Pai, usa-nos. Só que a gente tem que entender que qual que eram os princípios da igreja primitiva, qual que era a prioridade destes homens que eram usados. Eles tinham uma vida de renúncia, eles tinham uma vida de sacrifício, uma vida de oração, uma vida de jejuns, uma vida santificada ao Senhor. Então, para a gente viver o que eles viviam, a gente tem que seguir os princípios que eles seguiam. E pode ter certeza que aquele que tem família, aquele que tem um lar, se você colocar o Senhor como prioridade, Ele vai preparar momentos para você estar com a sua família. Ele vai preparar ocasiões de confraternização como esposo, como esposa, ou como pai ou mãe. Ele vai criar momentos. Mas nós não devemos deixar a prioridade que é Deus, deixar a prioridade que é a oração, que é a comunhão com Ele. Então, essa palavra eu vou reler aqui e vou deixar a Bíblia falar pela Bíblia. Amém? Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que todos venham ter uma terça-feira abençoada no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos a cada dia ser edificados e que o Espírito Santo venha trabalhar nos corações, porque eu sempre vou dizer isso em cada vídeo, em cada postagem, em cada oportunidade, seja na igreja ou fora da igreja, que quem convence, quem vai moldar e quem vai dizer o que é do que não é, o que eu falo, se é verdade ou não é, o próprio Espírito Santo. Logicamente, também há uma parte de você abrir o teu coração, uma parte de você se achegar a Ele pedindo: Senhor, é isso? Não é isso? Né? Tem a parte também da gente se achegar ao Senhor. Mas eu oro no nome de Jesus, para que neste dia cada vida venha a ser abençoada, seja no trabalho, seja aqueles que estão se preparando para passar o momento com a sua família nesse fim de ano também sejam abençoados. E um exemplo aqui rápido e prático, mas bem vago, bem simples de priorizar. Vamos supor, quando você acorda de manhã e você dedica a primeira parte do dia ao Senhor, seja numa leitura, seja na oração, seja no momento com Ele, você está priorizando Ele. Então você já está priorizando o Senhor. Então começa assim, né? Eu não vou falar tempo de oração, não vou falar a quantidade, a intensidade, porque isso são
é gradativo, mas uma coisa eu garanto, se você tiver disciplina, porque tudo tem que ter disciplina, e disciplinar todas as manhãs um período, por exemplo, eu vou 15 minutos, eu vou jogar mais baixo ainda, 10 minutos. Você acordar todas as manhãs e disciplinar esses 10 minutos ao Senhor. E vai por mim, você lê a palavra, já foi 10 minutos. Se você acrescentar a oração, né? Colocar seu dia diante dele, colocar suas preocupações, pedir direção, né? Orar pela tua casa, tua família, já passou de 10 minutos, mas enfim, vou colocar 10 minutos. Se você tiver disciplina nesses 10 minutos, pode ter certeza que com o tempo vai para 15, vai para 20. E isso é priorizar o Senhor. Você está priorizando, você acordou, você levantou e colocou Ele em prioridade. Entende? Então isso é priorizar. E com o tempo Ele vai te dando estratégia, vai te dando discernimento, porque, irmãos, a oração ela é chave. Primeiro que oração é relacionamento. Se eu não quiser ter relacionamento com aquele que me salvou, que me perdoou, que me livrou de uma condenação eterna, e vamos um pouquinho mais fundo, se eu não querer tiver relacionamento com alguém que eu quero estar eternamente junto, não faz sentido. Não faz sentido. Então que nesse final de ano, para início de um novo ano, a gente venha colocar o Senhor como prioridade. E quando você coloca a Ele como prioridade, Ele te prepara momentos para você também estar com a sua família. Mas Ele tem que estar em prioridade. Amém? Que Deus abençoe. Uma ótima manhã, uma ótima terça-feira. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E é isso aí, é o meu desejo do meu coração, que todos sejam alcançados pelo Espírito Santo de Deus. E que Ele, não eu, venha convencer, venha esclarecer, no tempo, da maneira e do jeito dele. Um ótimo dia em nome do Senhor Jesus.